nós vamos falar esta manhã, amados, sobre a escatologia, né? Sobre o fim dos tempos, sobre as últimas coisas, os últimos acontecimentos, né? Que antecedem a vinda de Cristo. E como ponto de partida, eu gostaria de utilizar aqui o que está escrito em Mateus capítulo 24, do verso 1 ao 3, que está escrito: E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhe disse: Não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Verso 3. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular dizendo: Dize-nos quando serão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Amém. E aí Jesus começa a apresentar os sinais, né? Exatamente. Os sinais que precederiam a vida dele e que precederiam o fim dos tempos. E aqui, Auricélio, esse próprio texto que você acabou de ler, ele já nos traz uma luz para trazer esclarecimento para os irmãos. Por exemplo, tem muita gente que às vezes vê alguma coisa acontecendo e diz: olha aí, ó, não vai ficar pedra sobre pedra. Ou então vê um terremoto que acontece no lugar, um tsunami, prédios caindo, né? E aí eles falam ali, ó, não vai ficar pedra sobre pedra. Será que era isso, Auricélio, que o texto estava se referindo? Será que era isso que Jesus estava falando? Tudo que acontece hoje, um prédio caindo, um terremoto, uma coisa, né? Ali, ó, pedra sobre pedra não vai ficar sobre nenhum. É verdade, pastor Ardel, existe de fato Eu já vi pastores falando isso, né? Acreditando que é isso. Né? Eu também já ouvi vários pastores falando, irmãos falando, pastores pregando, de que quando há algum terremoto ou alguma guerra onde prédios são derribados, as pessoas falam: isso é o cumprimento que Jesus havia falado, que não ficaria pedra sobre pedra. Porém, irmãos, a gente tem que entender as três perguntas feitas pelos discípulos de Cristo, no verso 3, onde eles dizem, na parte B: Dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda, e terceira pergunta, e do fim dos tempos. Aqui a pergunta está se referindo ao verso 1, porque eles mostram o templo. Eles acabaram de mostrar o prédio, né? Acabaram de mostrar o templo, a construção, a edificação. Exatamente, ali. Que Herodes estava reformando. E aquela coisa extraordinária, aquela coisa pomposa, gloriosa, né? Senhor, olha que coisa linda esse prédio, né? E aí a resposta disso, né? E aí Jesus fala no verso 2, Jesus, porém, lhe disse: Não vedes tudo isso, em verdade, vos digo que não ficará aqui, neste templo ao qual vocês estão me mostrando, não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Então a gente vai entender pelo contexto que Cristo não está falando de hoje, dos tempos atuais, mas está falando do templo que haveria de ser destruído pelo general Tito no ano 70. Então Jesus está falando especificamente do templo, né? Isso aqui é um esclarecimento muito importante para alguns irmãos que às vezes ficam confusos nesse texto, e toda hora pedra sobre pedra, sei lá, alguma coisa que acontece, pedra sobre pedra, pedra sobre pedra. Então Jesus falou especificamente sobre a destruição do templo, que os judeus não faziam a mínima ideia que o templo ia ser destruído. O templo tinha sido reconstruído por volta do ano 444, de novo, né, que tinha sido destruído no ano 596 pelo antes de Cristo. Antes de Cristo, bem lembrado, 596 antes de Cristo, pelo imperador Nabucodonosor, e veio a ser reconstruído ali no ano 444 e voltar a ser reconstruído no ano 444. E o judeu jamais esperava que aquilo ia ser destruído de novo, porque ficou muito simples. Os judeus pobres voltaram para a Judéia, reconstruíram o templo, né? Zorobabel, a gente lembra dos personagens ali usados ali, Neemias, Esdras, Zorobabel, uns foram para reconstruir o muro, outro templo. E com muita pobreza, dificuldade, reconstruíram de alguma forma. Ficou ali meio que não ficou tão bonito. E ali por volta do ano 37, o imperador, o rei Herodes, aliás, Herodes o Grande, que era pai de Herodes Agripa, pai de Filipe, depois você vai ver citado Filipe, né? Herodes Agripas e outros ali, que eram filhos de Herodes. E esse Herodes o Grande, no ano 37 a.C., como ele fez a reforma desse templo para politicamente ganhar os judeus. E esse templo, no tempo de Jesus, na verdade não tinha sido ainda concluído a reforma de Herodes. Ele chamava ainda de reforma de Herodes, né, porque foi iniciado com ele. Claro que Herodes não estava mais vivo ali, eram os filhos dele quem estava fazendo. E ela só veio ser concluída ali por volta do ano 64, 66 depois de Cristo, quando o templo veio a ser de fato
concluído a reforma. E já no ano 70 já veio ser destruído. E os judeus jamais imaginariam que aquilo ia ser destruído de novo. Então o texto se refere especificamente à destruição ali do templo, né? Exatamente, pastor Adel. E alguém deveria estar se perguntando, peraí, vocês não iam falar sobre escatologia, que é sobre o fim dos tempos? Vocês estão falando para o passado, irmãos? Aqui no sermão escatológico, Cristo abrange tudo. Os tempos escatológicos aconteceriam já ali no ano 70 e abrangendo até os dias de hoje. Cristo não está falando só de algo futuro, de 2000 anos à frente, mas está falando ali desde o ano 70 que o cumprimento escatológico se iniciaria ali. O que a gente vê, na verdade, olha, sério assim, a respeito de questões do sermão escatológico, Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21, é que Jesus ele fala como eu posso dizer, em 3 momentos. Ele fala para o momento contemporâneo que eles estão vivendo, ele fala da perseguição que viria sobre a igreja, ali logo no primeiro século, ali, logo após a morte dele. Ele fala de perseguição, que ele ser levado às sinagogas, açoitados e presos. Em seguida, ele fala de algo que vai acontecer ali, naquele momento, imediatamente, a morte dele. Depois ele fala de algo um pouco mais à frente, né, se referindo ao ano 70, a dispersão dos judeus, desde o ano 70 até 1948, em maio de 1948, quando eles voltaram a ser nação novamente reconhecido pela ONU, e fala de coisas, de acontecimentos que ainda estão por vir, né, que ainda estão por vir. Então o sermão escatológico, podemos dizer que ele se divide em esses 3 momentos. Um momento contemporâneo, atual para aquela época, coisas que aconteceram naquele momento, imediatamente após a morte de Cristo, coisas que aconteceriam ali do ano 70 até 1948, dispersão dos judeus, maior tribulação que os judeus já sofreram na face da terra, o fato de passar quase 2000 anos ali distante da sua pátria, e as grandes mortes, né, grandes perseguições que aconteceu contra os judeus, e depois ele fala de acontecimentos que ainda estariam por vir. E é interessante, pastor Ardel, a gente está falando sobre isso, porque é importante que a gente saiba que quando se fala de escatologia, a gente não deve ter nenhuma visão preterista, nenhuma visão futurista. Porque os acontecimentos apocalípticos, eles se referem a coisas que aconteceram, coisas que acontecem e coisas que ainda estão por vir. Muito bem colocado. Então, a gente até já falou aqui, né, um pouco sobre preterismo, sobre futurismo, e não adianta ter essa visão fechada, né? Exatamente. Que tudo, na mente de alguns, tudo já se cumpriu. Na mente de outros, tudo ainda está por se cumprir. Então, dois pensamentos estão equivocados, estão extremos, né? Inclusive, pastor Ardel, o próprio livro de Apocalipse, eu não estou procurando aqui, mas não estou conseguindo encontrar o versículo, mas eu sei que está no capítulo 1, quando Jesus aparece a João e ele diz, escreve as coisas que viste, as coisas que são e as coisas que ainda hão de acontecer. Então, num livro só abrange passado, presente e futuro. Ok, muito bem colocado. E aqui a gente vê em seguida Jesus, essa palavra que Jesus deu sobre a questão de destruição do templo, isso despertou a curiosidade dos discípulos que procuraram Jesus no Monte das Oliveiras e pediram mais informações a respeito disso. E Jesus, irmãos, ele começa logo, imediatamente, falando, alertando os discípulos que eles tomem cuidado. Jesus ele dá avisos escatológicos em relação à própria igreja. Ele diz que nós temos que ter cuidado para que não sejamos enganados por ninguém. Porque muitos viriam em nome dele e enganariam a muitas pessoas. Então, por que Jesus trouxe esse alerta? Por que Jesus falou que a igreja tinha que ter cuidado, os apóstolos tinham que ter cuidado? Que não só os apóstolos, mas a igreja como um todo tinha que ter cuidado. Porque isso aqui não se aplicaria, é aquilo que você falou outro dia, é uma profecia de múltipla referência, né? Os apóstolos tinham que ter cuidado naquele momento. A igreja do primeiro século, do segundo, do terceiro, como a gente conhece um pouco da história da igreja, você vê que isso aqui que Jesus falou realmente se aplicou à igreja em todas as épocas. Porque em todas as épocas vieram pessoas em nome dele, dizendo ser o Cristo, ou outros mesmo que não diziam ser o Cristo, mas diziam que vinha em nome dele e não passavam de enganadores. Charlatões. De charlatões. E uma coisa que chama a atenção, a gente lê aqui o verso 3, parte B, diz-nos quando acontecerão essas coisas, qual será o sinal da tua vinda e do fim do mundo. A primeira resposta de Cristo é chamar a atenção para os seus discípulos e dizem,
E Jesus respondendo disse lá, cautelai-vos que ninguém vos engane. Primeiro ponto, cuidado que ninguém engane vocês. Aí Paulo pergunta, mas Jesus enganar de quê? Enganar por quê? Aí ele fala, porque muitos virão em meu nome. Dizendo eu sou o Cristo, dizendo ser eu, e enganarão a muitos. Então é uma profecia de múltipla referência, olha, a gente tem que tomar cuidado, esclarecimento para a igreja também escatológica, porque Jesus falou profeticamente que sinais da sua vinda aconteceria também, estaria relacionado ao próprio, à própria igreja. A própria igreja. A igreja também sofreria sinais da vinda de Cristo. Às vezes a gente quer ver sinais da vinda de Cristo, a gente só olha para fora. Olha para os maremotos, tsunamis, guerras, rumores de guerras, revoluções, e esquece de olhar para dentro da igreja. Verdade, pastor, muito bem colocado. Então, um dos sinais, primeiro sinal, não vou dizer que é o principal, né? Porque é uma sequência de sinais, né? Mas um dos principais sinais está dentro da própria igreja, Auricélio. Glória, e é o primeiro sinal que Cristo aponta, pastor Jardel. Exatamente. Aí você vai lá e entrando dentro desse contexto aqui do primeiro sinal que Jesus aponta, que está dentro da igreja, nós vamos ver depois ele falando dentro do próprio sermão aqui escatológico, falando que esses que vão vir em nome dele viriam fazer milagres, viriam fazer sinais, 24:12, 24:24. Aliás, no 24:11, né? Surgirão falsos profetas e enganarão a muitos. 24:24 ele diz: surgirão falsos cristos, falsos messias, né? Cristos e falsos profetas, farão tão grandes sinais que se possível enganaria até os escolhidos. Então ele vai falando que esses que vão, por que Jesus tinha que ter cuidado para não ser enganado? Exatamente por isso, porque além deles virem em nome do Senhor, porque a gente acha hoje, Auricélio, que todo mundo que vem em nome do Senhor realmente é enviado de Deus. E Jesus está dizendo que nós temos que ter cuidado que esses que viriam em nome dele, uns dizendo que era ele, outros mesmo sem dizer que era ele, mas vinham em nome dele, fazendo sinais, fazendo milagres, fazendo prodígios, para atrair as pessoas. Então Jesus temos que ter cuidado com isso. A igreja tomou cuidado com isso no primeiro século, os pais da igreja, os reformadores, e nós temos que ter cuidado com esse sinal dentro da própria igreja. Com certeza, pastor Jardel. O senhor colocou muito bem quando fala que o que Cristo fala aqui refere-se a uma profecia de múltipla referência, que é quando Cristo ou um profeta do Antigo Testamento fala referindo-se a um acontecimento local naquele momento, mas também abrange o futuro. Tanto um acontecimento local, nessa questão geográfica, local como mundial, e também na questão presente, passado e futuro. Aliás, presente, passado, presente e futuro, né? Exatamente. Pastor Jardel, e um outro ponto que a gente deve frisar ainda nessa questão de falsos profetas, que sempre que Cristo fala de falso profeta, sempre que a Bíblia se refere a falso profeta, ela fala de intensidade. Ele diz que muitos surgirão em meu nome, surgirão muitos falsos cristos e falsos profetas, muitos seguirão as suas doutrinas libertinas, farão muitos sinais de prodígio, tão grandes sinais. Então fala de intensidade. Aí a gente olha para a atualidade e olha para o passado, já era muito antigamente, e hoje esse número vem crescendo alarmantemente. Você vê, Auricélio, que estamos cercados deles. Exatamente. Estamos cercados e esse número tem sido multiplicado. E uma coisa importante de ser observada é que esses, dizendo ser Cristo, falso profeta, preocupado em fazer milagres para provar que é o Messias, que é Cristo. Nós vemos Jesus, os líderes judeus pedindo um sinal. Né? Mostra um sinal do céu para nós crermos que tu és o Messias. Jesus, rapaz, não vai ser dado nenhum sinal a essa geração pervertida, corrompida. Então Jesus nunca esteve preocupado em fazer milagre, sinal, para provar que ele era o Messias. Jesus veio resgatar os eleitos, o povo escolhido. Ele não estava preocupado em mostrar milagres, sinais e prodígios para revelar para todo mundo que ele era o Messias. Jesus quer dizer que a voz foi dada a conhecer os mistérios do reino de Deus, mas a eles não. Então, mas os falsos profetas, os falsos messias, eles agem de uma forma diferente. Aqueles que vêm em nome do Senhor, o carro-chefe deles, a propaganda principal deles são os sinais, os prodígios, os milagres. E Paulo, ele em 2 Tessalonicenses 2, do verso 1 até o verso 7, ele vai tratando sobre esse assunto, manifestação do anticristo, mas João já diz que muitos anticristos têm surgido na terra. E aí Paulo ele fala ali de uma característica muito peculiar, é a questão dos sinais e prodígios de mentira, que ele serve sinais e prodígios para enganar, com a eficácia de Satanás. Se você vai para Apocalipse 13, Auricélio, ali quando surge a primeira besta, né, que é o dragão, né, o anticristo ali, surge no cenário mundial como político, né, poder de muitas nações. Em seguida surge outra besta, no verso 13 de Apocalipse 13, verso 11,
Surgiu outra besta com 2 chifres, parecendo um cordeiro, falava como um dragão. Depois em Apocalipse 20, Jesus vai dizer que, aliás, o anjo vai dizer que aquele era, o João viu que aquele era o próprio falso profeta, aquele segunda besta de 2 chifres, que fazia milagres e prodígios e sinais. Fazia fogo descer dos céus à terra, pastor Jardel. Na vista dos homens. Na vista dos homens. E enganava, e o texto diz, claro, enganava as nações com o sinal que foi permitido que ele fizesse na presença da besta. Então o texto é claro em mostrar que ele opera sinais com o intuito de enganar as pessoas. Exatamente. E a gente vai ver também em Apocalipse 16 que quem operava esses sinais eram espíritos imundos semelhantes a rãs. Espíritos imundos semelhantes a rãs que tinham poder de operar sinais para enganar as pessoas. Então nós vimos Jesus também no sermão escatológico, na questão escatológica, dando esse alerta para a igreja. Primeiro, o templo vai ser destruído. Que era um sinal para os judeus, mas como foi bem dito uma certa vez por alguns estudiosos, que Jerusalém é o relógio mundial do ponteiro de Deus, né? A gente tem que sempre olhar para Jerusalém, as profecias apontam para lá, muitas delas. Então, Jesus deu o sinal ali. Primeiro ele falou de uma perseguição, depois ele vai falar aqui da perseguição que aconteceria com os discípulos naquela época. Depois ele aponta para a destruição do templo lá em Jerusalém, né? Aí depois ele vai e aponta para a manifestação de falsos líderes dentro da igreja. Só que quando Jesus vai colocar isso em ordem aqui no sermão escatológico, ele acaba colocando aqui, não que esteja bem organizado de uma forma cronológica, né, Auricélio? Uhum. Mas ele coloca logo o primeiro sinal no discurso dele aqui, exatamente essa manifestação dentro da própria igreja. Então, irmãos, nós precisamos entender que há sinais também da vinda de Cristo dentro da própria igreja. Não adianta olhar só para Jerusalém, não adianta olhar só para os terremotos, para as guerras, para a violência. O cavaleiro vermelho foi solto, fez os homens matar uns aos outros, trazendo guerra, trazendo morte e destruição. Não adianta olhar só para isso, porque a gente está muito ligado nisso e esquece do sinal, Auricélio, dentro da nossa própria casa. É forte, pastor, é forte. Eu vou repetir o que o senhor acabou de falar. A gente está acostumado a olhar para a natureza, para os tsunamis, para as guerras, rumores de guerras, terremotos. O que está acontecendo? Está acontecendo isso, está acontecendo lá. E olha, esquece de olhar para dentro de casa, para o nosso Para a ponta do nariz, né? E interessante que o Cristo falou, o primeiro sinal acautelado, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome. Eu não sei, Auricélio, se você já perdeu alguma coisa, procurando alguma coisa, de repente você percebeu que estava na sua mão. Eu acho que isso aconteceu com todo mundo, né? Com certeza. Então essa profecia é isso, a gente procura a coisa tão longe e ela está na nossa mão. Um dos sinais principais. Outro dia eu fui pegar meu filho no colégio e ele estava lá na janela olhando e eu bem pertinho dele. Eu falei, Delzinho. E ele olhava para longe, para um canto, para outro. Eu disse, Delzinho, e eu bem pertinho dele. Aí depois eu falei, rapaz, tu olhou para todo canto longe e não olhou para perto. Então o alerta de Jesus, primeiro, antes de tudo, antes de olhar para qualquer outro tipo de sinal, primeiro nós temos que olhar para a igreja. O que está acontecendo dentro da igreja hoje? Será que esse sinal já está se cumprindo? Certamente, esse sinal começou a se cumprir imediatamente. Esses falsos líderes, Paulo fala em Atos capítulo 20, para os anciãos de Éfeso, que quando eles saíssem, depois deles sair, iam entrar irmãos dentro da própria igreja, pessoas deles mesmos, né? Que iam tentar enganar os irmãos. E aí, Auricélio, como a gente não pode se deter muito num sinal só, Jesus ele continua. Em seguida ele vai falar das guerras que surgiriam. Ele fala de guerras no verso de número 6, né? Ouvireis de guerra, rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque é misto que isso vos aconteça, mas ainda não é o fim. Se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fome, espécie, terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são os princípios das dores. Amém. Então a gente vê aqui ele falando agora de guerras e rumores de guerras, de reino contra reino, nação contra nação. Isso a gente também sabe que é uma profecia de múltipla referência, porque aqui ele vai falar de terremotos também, inclusive Lucas também fala muito detalhadamente sobre isso. Acho que Lucas foi mais detalhado do que Mateus nessa questão dos terremotos. Ele fala de grandes ondas, os homens desmaiando de terror, na expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo. Então, mas o que acontece? Então, guerras e rumores de guerra, eventos na própria natureza, Jesus falou. E isso também foi algo, Auricélio, que começou a acontecer naquele momento. Por exemplo, ali antes mesmo do ano 70, algumas cidades da Ásia Menor, elas foram destruídas com terremotos,
no período do apóstolo João ali. No período do apóstolo João, na ilha de Patmos, ou pouco antes da ilha de Patmos, eles tiveram experiências de grandes terremotos naquelas regiões. Terremotos que causaram tsunamis. O Império Romano ainda estava em ascensão. O Império Romano só veio a entrar em afundar, né? Só lá por volta do século IV, V, mas aqui o Império Romano estava em ascensão, então rumor de guerra era muito comum. Exatamente, naquele momento. E é interessante que ele fala de guerras e rumores ou notícias de guerra. A gente vai pegar aí o ano passado, a gente vê aí, trazendo para os dias de hoje, pega aí Estados Unidos e Coreia do Norte ali trocando ameaças. Não, mas eles não guerrearam, irmão, mas não teve guerra, hoje eles estão ali meio que unidos, aparecendo juntos. Irmãos, não houve guerra, mas houve um rumor de guerra, houve uma notícia de guerra, notícia de uma possível guerra. Então, não só as guerras são sinais, mas rumores, notícias de que uma possível guerra está para acontecer. Exatamente, a gente ouviu muito isso, Coreia do Norte contra Coreia do Sul, Estados Unidos entrou no meio da história, a China estava ali também acuada, por causa do envolvimento dela com a Coreia do Norte, na questão comercial, a Rússia entrou no meio também, e a gente vê isso aí constantemente hoje. Embora nós não estamos vendo grandes guerras nos dias de hoje, como a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, que envolveu o Hitler e o massacre contra os judeus e tudo mais, mas hoje houve rumores de guerra que deixa a gente apavorado. Exatamente. Deixa a gente assustado. O que acontece agora na Síria, os Estados Unidos querendo entrar para bombardear a Venezuela, querendo entrar para fazer uma intervenção militar e resolver o problema. Rumores de guerra. Aí a Rússia entra dizendo no meio que não vai aceitar, que não vai concordar, e já fica ali aquele impasse, aquela coisa toda. Então, mesmo que não estejamos vendo guerras de uma forma mundial, mas estamos vendo esses rumores de guerras que nos alertam. Exatamente. E guerras e rumores de guerra no período ali de Jesus e depois da morte de Cristo, no primeiro século, era comum demais. Os apóstolos ouviram muito falar sobre isso. O Império Romano em ascensão, tomando terras, invadindo nações, aprisionando reis, subjugando reinos, subjugando nações, levando pessoas cativas. Então eles tinham notícia disso lá em Jerusalém. E eu imagino, Auricélio, ali, os crentes daquele momento, quando tinha essas notícias, o Império Romano está invadindo aqui, ali, acolá, né? As tropas de tal lugar estão ali se preparando. Então ali esses rumores de guerra, eu tenho certeza, despertava na igreja essa expectativa, né, da volta de Cristo, né? Quando via esses rumores, com certeza, né? O povo do Maranata, né? Ora vem, Senhor Jesus. Com certeza, de vez ou outra ali, Paulo estava escrevendo, pessoal, tem calma, que é preciso que ainda venha o Exatamente. Mas esses rumores, esses sinais que Jesus deu, eles eram tão presentes naquele momento, como são hoje, como já foi de várias vezes, que são de múltipla referência, eram tão presentes naquele momento como são hoje, que os discípulos esperavam a volta de Cristo a qualquer momento. Verdade. Cristo, tudo que ele falou, tudo que os discípulos dele escreveram de tal forma para que essa esperança estivesse viva no coração dos irmãos lá atrás e no nosso coração hoje. Passaram-se 2000 anos, Cristo ainda não veio, mas a nossa fé ainda é a mesma. A gente não pode chegar hoje, Cristo não vem mais não, como alguns dizem. Cristo não vem mais não, porque passou 2000 anos, ele não vem mais não. Essa chama ela é acesa no coração dos irmãos do passado até hoje. Paulo, quando escreve a Tessalonicenses, na primeira epístola, no capítulo 4, ele diz, depois nós, o que ficarmos vivos, Paulo tinha em mente, irmãos, que Cristo poderia vir ainda naquele momento. Exatamente, a expectativa dele era muito grande, né? De que Cristo viesse logo. Mesmo porque um dos sinais que o próprio Paulo, pelo Espírito Santo, escreveu, em 2 Tessalonicenses 2, foi o anticristo, ele se sentar no templo de Deus como parecendo Deus. Naquele momento, no ano, quando Paulo escreveu aquela carta, ali por volta do ano 60, o templo ainda estava de pé. Então era uma expectativa deles em ver, já vendo tantos outros sinais, guerras, terremotos, doenças, pragas, pestes. Inclusive no Império Romano, olha, você tem no History Channel uma série de documentários que eu já assisti, já tive a felicidade de assistir, que é uma série de documentários sobre o Império Romano, e também tem livros também que falam que trazem documentários sobre o Império Romano, livros históricos. E você vai ver ali que muitas pragas, doenças entravam no Império Romano, irmão. O império era quase que devastado por inteiro. Enquanto eles estavam atacando um determinado local para tomar, uma praga entrava dentro da cidade, uma doença,
e matava centenas e milhares de pessoas. Então, a gente vê que esses sinais eram todos presentes naquele momento. Então havia expectativa no coração da igreja em relação à iminência, né, da volta de Cristo voltar a qualquer instante, mediante os sinais que eles estavam contemplando. E a gente vê em seguida Jesus falando. Agora, assim, olha, vocês querem colocar os preteristas, os futuristas, eles acabam cometendo um equívoco, dizendo que não, isso aqui tudo já se cumpriu, agora a gente só tem que esperar, né? Outros vai dizer, aliás, os preteristas nem acreditam em arrebatamento, né? Os futuristas vão dizer, não, tudo isso aqui tem que se cumprir agora, ainda vai se cumprir. E não, isso aqui, irmão, você tem que entender, isso vem se cumprindo desde o primeiro século. Né? Interessante, pastor, para corroborar com o que o senhor acaba de falar, aqui no verso 8 Cristo diz, mas todas essas coisas são o princípio das dores. Cristo aqui está usando essa analogia como dores de um parto. Você que é mãe, mulher, você que é pai, viu a sua mulher entrando num trabalho de parto, você vê que as dores começam com menos intensidade e essas dores vão tomando intensidade com o passar do tempo. As contrações vão ficando... Porque assim, quando a mulher está grávida, falta poucas horas para ela ganhar bebê, ela sente uma contração aqui, daqui 5 horas ela sente de novo. Quando passa mais tarde um pouco, ela sente a contração, daqui 2 horas ela sente de novo. Daqui a pouco ela sente uma contração, daqui meia hora ela sente de novo, daqui a pouco fica de 10 em 10 minutos. Né? Então é isso aí, o exemplo que o Auricélio está dando, né? Glória Nem porque a esposa dele ganhou o bebê ontem, né? Glória a Deus, né? Glória a Deus, se nasceu com muita saúde, aleluia. Então é isso aí. Então, Auricélio, a gente pode dizer o quê? Né? Na visão que você colocou aí das dores de parto, é que essas contrações começou no primeiro século. Aleluia, exatamente, né? pastor. E aí a gente vê as contrações aumentando, ou seja, aumentando, né? As contrações aumentando e avisando que o tempo se aproxima cada vez mais. Se a gente for olhar na ciência, pastor Jardel, a ciência atualmente está dizendo que nunca houve terremotos com tão grande intensidade em tão curto período de tempo como havia no passado. A própria ciência está dizendo isso. Então, irmãos, os terremotos têm aumentado. Então, ou seja, embora sempre tenha havido terremotos, mas os de alguns anos para cá foram os maiores. Vem se agravando, isso, né? Exatamente. Vem se agravando. E com mais intensidade e proporções maiores, né? Novas doenças surgindo, a fome se alastrando cada dia mais. Então são as dores de parto que aconteceram, que começaram lá no tempo de Jesus, ali depois que Jesus morre, no tempo dos apóstolos, e vem se intensificando com o passar dos anos. E hoje está num número assim alarmante. Eles ouviram falar de terremotos lá, sei lá, uma vez a cada tantos anos. Hoje, se você todo dia for no site Apollo 11, você vai ver, lá eles têm ligado ao sistema da NASA, que faz medições de tudo enquanto, inclusive terremoto, você vai ver que tem terremoto todo dia e quase de todo instante. Tem temor de terra de todo instante, em pequenas escalas, né? Exatamente. Pode dizer que as dores de parto, de fato, se aceleraram de forma extraordinária. Aí, após falar isso, Jesus agora ele traz uma notícia voltada para a igreja. E então vos hão de entregar para ser desatormentado, verso 9. Para ser desatormentado, matar-vos-ão, sereis odiados por todas as gentes, por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, trair-se uns aos outros se aborrecerão, surgirão falsos profetas, enganarão a muitos, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as gentes, então virá o fim. Então Jesus agora fala de um sofrimento que viria sobre a igreja. E isso aqui, Auricélio, é muito importante a gente observar, porque aqui está um ponto de muita controvérsia no dia de hoje em relação ao pré-tribulacionismo dispensacionalista, que não acredita que a igreja irá passar por um sofrimento antes do arrebatamento, que apenas a igreja do primeiro século passou, ou melhor, a igreja antiga, né, porque foi do primeiro século até o 325, até o quarto século, passou por grandes tribulações, mortes, torturas, prisões, violência de todas as formas. E Jesus profetizou isso. Vocês vão ser entregues para ser atormentados, torturados, vão matar vocês vão ser odiados. As pessoas vão odiar vocês. E são pessoas do mundo inteiro que vão odiar vocês. Por causa do meu nome. Por causa do nome do Senhor. E ele diz que nesse tempo, muitos iriam se escandalizar, ou seja, ia ser manifestado realmente quem seriam os verdadeiros cristãos e quem não seriam e quem seriam os falsos cristãos.
Diz que haveria traição dentro da própria igreja, no meio do próprio povo de Deus. Pessoas escandalizadas, pessoas traindo-se uns aos outros. Inclusive, pastor, aborrecendo uns aos outros, ou seja, ia haver facções dentro da igreja. Aborrecer uns aos outros, é que ia haver grupos dentro da igreja que nem dentro da gostar uns igreja, dos outros. inclusive entre familiares, né? Irmão entregaria pai, pai entregaria irmão para ser... Exatamente. prisionado. Isso envolvendo a igreja, né? Familiares dos irmãos da igreja entregando uns aos outros, né? Exatamente. E o que eu acho interessante é essa questão que Jesus coloca aqui, da questão desse sofrimento que a igreja viria passar, que nós sabemos foi uma profecia de múltipla referência. Por quê, Auricélio? Porque a igreja do primeiro século, os apóstolos, só João que não morreu de morte violenta, a igreja inteira foi perseguida. Você vê em Atos 6, a dispersão da igreja ali, né? Atos 7, Atos 6, 7 e 8, começa a perseguição da igreja, depois da morte de Estevão. Você vai ver no primeiro século a igreja sendo perseguida, primeiro perseguição pelos líderes judeus, depois no ano 64 por Constantino, o líder. Foi a primeira grande perseguição contra a igreja, foi com Constantino. Depois vem Tito, que foi o sucessor de Constantino. Depois vem o próprio, Tito não, vem Vespasiano. Depois de Vespasiano vem Tito. Depois de Tito vem Diocleciano. Vem o imperador ali que estava no tempo de João, na ilha de Patmos, no ano 90. Depois, daqui a pouco eu lembro dele, o nome dele. Então você começa a ver esse sofrimento vindo sobre a igreja, caindo sobre a igreja no primeiro século. Aí, para ficar provado que não era só uma profecia para aquele momento, você entra no segundo século, terceiro século, quarto século, a igreja sendo perseguida. Os pais da igreja, muitos deles morrendo. Você chega na era medieval, na idade média, que pega do século V, do ano 400 e pouco, até o ano 1500, 1600, 1700, a idade média. Você vê a igreja sendo perseguida durante todo esse período. Todo esse período a igreja sofreu grandes perseguições, agora pela igreja católica que tinha poder, tanto político como religioso. Você vê ali homens que a gente sempre fala aqui, por exemplo, Russo sendo queimado, Savonarola sendo queimado, Lutero não foi queimado porque não conseguiram pegar ele, né? Se escondeu. E tantos outros, Tyndale sendo queimado, tantos outros homens que a gente consegue lembrar agora aqui, os irmãos valdenses, que precisavam se esconder nos picos das montanhas geladas, eram zelosos do evangelho, foram assassinados, mortos. Então a gente vai ver, irmãos, perseguições e mortes em todo o período que a igreja estava aqui. Então isso é uma profecia de múltipla referência. E essa profecia aponta também para um sofrimento que a igreja há de passar também na última hora do arrebatamento. Quando a gente senta para estudar sobre os eventos escatológicos, a gente deveria fazer uma pergunta. Essas coisas que eu estou olhando aqui na Bíblia, que eu estou lendo, aconteceram ou acontecerão? Para essa pergunta existem 3 respostas que são diferentes, mas as 3 são verdadeiras. Aconteceram ou acontecerão? A resposta é: aconteceu, acontece e acontecerão. A gente não deve olhar para Apocalipse só para frente, para a escatologia olhando só para frente, ou olhando só para trás. A gente deve abranger todo esse período de tempo. Quando Cristo falou ali em Mateus 24, Marcos 3, Lucas 21, quando ele senta com seus discípulos para conversar e falar sobre os acontecimentos escatológicos, ele está falando de um futuro próximo, e desse futuro próximo, que começa no ano 70, vai embora, até antes do ano 70, vai embora 70, até hoje, acontece. Eu pergunto, por exemplo, nós vimos aí, nós provamos agora aqui, biblicamente, historicamente, que a igreja foi perseguida em todas as épocas. Hoje a igreja é perseguida, hoje tem morte, assassinato, tortura contra os fiéis da igreja. Meu irmão, há 20 anos atrás, quando eu me converti, Auricélio, a gente só ouvia falar, a gente suspeitava, pai, tem perseguição em tal lugar, uma agência missionária mandava informação. Hoje está no YouTube, hoje está nas redes sociais, igreja sendo perseguida todo dia, igreja sendo queimada todo dia, cristãos sendo mortos, assassinados, torturados, crianças, porque são filhos de cristãos, sendo mortos todos os dias. Então a igreja, aí o povo aqui do Brasil, os gospel aqui do Brasil, que eu não vou chamar a igreja, vou dizer os gospel, desorientado, que só dá crédito a essa teologia da prosperidade, das conquistas e tudo mais, não param, a igreja não vai passar por uma grande tribulação. Meu irmão, a igreja está passando. Você está em qual planeta, meu irmão? Você está em Júpiter, Marte, Vênus. Olha para o Oriente Médio, olha ali para o Irã, olha para o Iraque. Olha a igreja sendo perseguida na Síria, cristãos morrendo, meu irmão.
Aí você, não, mas Deus não vai deixar a igreja ser perseguida, não, se do arrebatamento. A igreja já está, meu irmão. A igreja está sendo perseguida. Só que em proporções locais, regionais. Mas a diferença é que vai chegar uma hora, olha só, que vai ser em proporções globais, mundiais. Inclusive, pastor Jardel, a gente mora aqui no Brasil, que é dito, entre aspas, de maioria cristão. Inclusive aqui está chegando essa perseguição. Aos pouquinhos, ali meio que disfarçada, na mídia, nas leis que estão sendo criadas para perseguir o povo cristão. Então, quando uma lei é criada para perseguir um cristão, na hora que ele descumpre aquela lei, porque ele vai preferir obedecer a Deus do que obedecer à lei que está sendo criada, ali ele já vai ser perseguido. Ele já vai ser ali, sofrer uma represária porque não está obedecendo à lei. Exemplo de Daniel, criaram uma lei para que ninguém orasse a Deus que não fosse, pedisse alguma coisa a algum Deus que não fosse ao rei. Daniel, ele descumpriu essa lei dos homens para cumprir a lei de Deus, que ele deveria orar, e ele orou e foi perseguido. Não é que eles chegaram e colocaram uma faca no pescoço de Daniel. Daniel, você não pode orar a Deus, não. Eles criaram uma lei que trouxe proibição, logo para Daniel ser condenado pela fidelidade a Deus, mas com respaldo na lei. Inclusive é o que a gente acredita que vai acontecer com o selo da besta, né? O selo da besta que tá ligado muito à movimentação financeira, é isso. Não é que eles vão chegar com a faca no pescoço, bota o selo da besta, não. Eles vão criar leis que vão nos tornar criminosos se nós não obedecemos essas leis. Criar a circunstância, vamos lá. Hoje eu tenho o meu trabalho, aí vamos dizer que vai chegar o tempo vamos dizer que chegou hoje esse tempo do selo. No meu trabalho é o seguinte, você só vai conseguir receber o seu salário se for através de uma marca na mão direita ou na testa. E eu vou dizer, não quero receber. Então, vamos dar um exemplo aqui, olha, você vai hoje fazer seu mercantil, sua feira, aqui em Fortaleza, no Ceará. Em qualquer supermercado que você chegar aí, em compras a partir, se não me engano, a partir de R$200, né? Em compras, bateu R$200, obrigatoriamente tem que dar o CPF. Se você não der o seu CPF, você não pode fazer a compra. Quer dizer, botaram uma faca no seu pescoço? Não. Eles criaram uma lei que lhe pressiona a fazer isso. A circunstância que eles criaram me obriga a dar o meu CPF. Pronto, a circunstância que eles criaram lhe coage a fazer. Exato. Aí o que acontece? Ou você vai e dá o seu CPF e vai com a feira para casa, ou você não dá o seu CPF e vai passar necessidade. Então, o sistema do anticristo para perseguir a igreja de uma forma legal, entre aspas, né, legal, que eles vão criar mediante as leis, vai ser isso aí. Né? Que exatamente nós estamos colocando essa questão do anticristo por quê agora? Exatamente porque se refere a essa perseguição que Jesus falou à igreja de múltipla referência. Porque é isso que vai acontecer no último tempo com a igreja, Auricélio. Embora algumas pessoas insistem, os pré-tribulacionistas e dispensacionalistas, né? Eles acreditam que a igreja não vai ver o anticristo, a igreja não vai passar por um sofrimento. Aí a gente vai lá em 2 Tessalonicenses, lá tem pano para manga. E 2 Tessalonicenses, pastor Jardel, no capítulo 2, é o que o senhor vai abrir. É claro, irmão, você que, por favor, meu irmão, é muito claro. Ele não deixa margem para se é possível, que vai ser. Não, ele fala claro, é claro como a água. Quando ele fala da vinda de Cristo, a resposta de Paulo é que os irmãos estão sendo enganados pelos gnósticos cristãos, ou pseudos cristãos gnósticos, né? Paulo diz que os irmãos não devem se deixar enganar de maneira alguma, até recitando o que Jesus falou para eles no sermão escatológico, né? Não que Paulo tivesse presente, mas ele aprendeu de alguns apóstolos que ele ouviu, né? Narrações e até do próprio Espírito Santo, né? E de Jesus que se revelou a ele. Ele já ciente da apostasia e das heresias que surgem, ele diz, irmão, ninguém vos engane. Exatamente, se ele dá apostasia, ele diz, ninguém vos engane, porque não será assim, ou seja, Cristo não voltará para arrebatar a sua igreja, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado. Então Paulo ele deixa claro aqui que a igreja vai ver, antes do arrebatamento o homem do pecado tem que se manifestar. Esse sistema que vai perseguir a igreja, oprimir a igreja. Aí eles vêm dizer que só tem um no meio que tem que ser tirado, e obviamente que não é o Espírito Santo. Não é a igreja. Aí eles interpretam aqui, os pré-tribulacionistas, dispensacionalistas, ele diz, olha, mas está dizendo aqui que somente há um que agora tem que ser tirado, no verso 7, ser do meu tirado. Né? E eles dizem que é a própria igreja, mas como que ele está dizendo que a igreja tem que ser tirada, se ele acabou de dizer que a igreja tem que ver a manifestação do anticristo. Exatamente. E a gente vê essa perseguição em Apocalipse capítulo 13, ele perseguindo os santos e vencendo os santos, foi dado
o poder de batalhar contra os santos e vencê-los. Em Apocalipse 14, nós vemos ali, bem-aventurados que desde agora morrem no Senhor, o sofrimento deles. Nós vemos em Apocalipse 6 a visão dos mártires na glória, os que morreram pelo testemunho de Jesus, pelo nome do Senhor. Nós vemos em Apocalipse 20, Auricélio, do verso 1 ao 6, também os que morreram foram degolados no período dessa perseguição. Aí eles vão dizer, o pensamento pré-tribulacionista, dispensacionalista, vai dizer, não, irmão, os santos que são perseguidos em Apocalipse 13 é o povo judeu. Então eu te pergunto, irmão, como é que o povo judeu é chamado de santo na Bíblia se eles não aceitaram o Messias? Uma pessoa ela é santa não pelas obras que faz ou que deixa de fazer, mas porque ela coloca sua fé em Jesus Cristo, a fé de Cristo é imputada sobre ele, e hoje Deus olha para essa pessoa e diz, aquele é um santo homem, porque crê no meu filho. O judeu não crê, pastor Jardel, que Cristo é o Messias. Como é que pode ser chamado de santo? Mesmo porque em Apocalipse 11 diz que antes do arrebatamento, os judeus eleitos vão se converter com a pregação das duas testemunhas. Exatamente. Quando as duas testemunhas vierem dar o testemunho em Jerusalém, na praça da grande cidade, que os judeus eleitos se converterem, e ali, porque você vê quando eles são assassinados pelo anticristo, né, pela besta e o falso profeta, fica na praça da cidade, ali ele ganha fama e glória, mas quando as duas testemunhas ficam mortas, 3 dias o Espírito de Deus em deles ressuscita, sobe ao céu, os judeus eleitos se convertem. Depois esse sofrimento já está caindo sobre a igreja, né, que já está sendo perseguida, sofrendo, os judeus eleitos se convertem, então depois acontece o arrebatamento. Mas depois de muito sofrimento a igreja está passando naquele período. Exatamente. Porque a ascensão do anticristo exclusivamente, principalmente oprimir a própria igreja, o próprio povo eleito de Deus, né? Exatamente. E eu diria, pastor Jardel, que é bem capaz de que muito judeu aceite o anticristo como o Cristo que haveria de vir. Exatamente. Visto que eles têm em mente de que o Cristo não veio ainda, o Cristo ainda vai vir, provavelmente surge até um homem que consiga derrubar aquela mesquita islâmica e consiga construir ali um templo. Exatamente. E aqueles judeus vão dar crédito àquele homem. Possivelmente seja isso que vai acontecer. Então, aí eles falam, o seguinte, não, mas ali aquele povo que está sendo perseguido durante essa tribulação do anticristo, é o pessoal que vai ficar para a segunda chance. Aí, eu queria entrar nesse ponto aqui, a gente, de uma forma rápida e objetiva, falar um pouco sobre isso. O dispensacionalismo diz, né, a teoria dispensacionalista, ela, para mim, Auricélio, tem muitas linhas escatológicas, por exemplo, a questão amilenista dos presbiterianos, a questão pré-milenista, que é histórica, que é o nosso ponto de vista, né, a nossa fé. Na questão se vai ter milênio, se não vai ter, se nós já estamos no milênio. São pontos de vista coerentes. Eu sou pré-tribulacionista histórico, eu acredito que a igreja vai passar por um milênio literal. Os presbiterianos são amilenistas, porque eles acreditam que nós já estamos no período do milênio, desde que Cristo morreu e ressuscitou. Isso baseado nos ensinos de Agostinho, né, no 5º século. Mas é um pensamento coerente, Auricélio. Se você for para os argumentos deles, você vai ver que é um pensamento coerente, né? Agora, você vai para o pensamento dispensacionalista, é a coisa sem pé e sem cabeça. Não, é o povo da segunda chance. Aí você pede para ele explicar como é que é essa segunda chance. Ele vai dizer, Cristo vem em secreto, arrebata a igreja, ninguém vê, só vai dar conta depois, opa, um carro desgovernado, um avião caiu, o que foi isso? O que é que houve aí? Meu filho sumiu, minha mulher sumiu. Mulher sumiu, filho sumiu, não, o que foi que houve? Não, ninguém deu fé, não, foi Jesus que arrebatou a igreja. Um arrebatamento secreto, quem sabe que não vai ser em secreto, todo olho vai ver. Depois desse arrebatamento, vai ficar uns crentes aqui, que não estavam bem certo com Deus, não estavam andando direitinho com Deus, não estavam andando correto com Deus. Os crentes nominais. Os crentes nominais, As virgens de lâmpada sem azeite, olha sério. É verdade. Depois a gente explica isso aí, o que é isso aí. Os crentes nominais. Aí eles vão ficar aí, é um purgatório deles, né? Para ter uma segunda chance. É o purgatório dos crentes. Aí eles vão ficar aqui para ter uma segunda chance. E como é que é essa segunda chance? Você pergunta para o dispensacionalista, um assembleiano, principalmente Assembleia de Deus, né? Tradicional. Aí você pergunta, e como é que é essa segunda chance? Não, aí é o seguinte. Jesus arrebatou a igreja, o Espírito Santo subiu com a igreja, o Espírito Santo não está mais aqui, tá? Mas então como é que eles vão ser salvos? Não, agora eles vão ser salvos pela dor. Para eles poderem ser salvos, eles vão ter que sofrer, vão ter que morrer pelo nome de Jesus. Olha, sério, pelo amor de Deus. Deixa eu tomar um fôlegozinho e explica esse negócio aí, rapaz. Pastor Jardel, antes de explicar, eu queria dizer, irmãos, que
de Gênesis a Apocalipse, não existe sequer um versículo, não tem um versículo que diga que quem não for no arrebatamento vai ter uma segunda chance. Irmão, não tem segunda chance. Quem ficar, vai ficar para sofrer a ira de Deus. A gente poderia citar quais exemplos? Por exemplo, Ló sendo tirado de Sodoma. Houve chance para quem ficou? Não houve. Podemos dizer que ali representa o arrebatamento. Podemos dizer que sim, né? Que Jesus cita ele ali. Sim. Ló foi tirado. Teve chance para alguém? Não. Não é o arrebatamento também ali. Representa também o arrebatamento. Noé foi tirado no meio do caos ali. O caos, o mundo sendo destruído e tal. Aquela tribulação toda. E Noé ali sendo poupado no meio da tribulação. Foi arrebatado. Teve chance para mais alguém? Não. Quem não estava na arca... Quem não estava na arca... não teve mais chance depois. A gente vê até, pastor Jardel, nas noivas das 5 Nesses, das 5 prudentes, depois que Cristo veio e arrebatou as prudentes, as Nesses chegaram, Cristo falou, não vos conheço. Mateus 25, Não teve segunda chance. Quando ele disse, as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, arrebatamento, né? Isso. Aí as outras 5 que ficam, chega depois, Senhor, abre a porta e diz, não conheço vocês, né? Não vos conheço. Não teve chance mais. Então, no quesito segunda chance, não há uma única referência bíblica clara, a não ser distorcida por eles, mas não há uma única referência bíblica clara que haverá uma segunda chance depois do arrebatamento. Pastor... Mesmo porque, olha isso, como é que a pessoa pode se converter sem o Espírito Santo estar mais aqui? Ora, não, se eles mesmos pregam um versículo isolado de 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 5, para dizer, ora, o Espírito Santo será tirado. Mas, irmãos, não é o Espírito Santo que convence o homem da justiça, do pecado, do juízo, e ele foi tirado, como que alguém vai crer? Como que alguém vai se arrepender? Como que alguém vai ser convencido da justiça, do pecado, do juízo, se o Espírito Santo não está mais na terra? Impossível. Não tem como se converter sem a atuação do Espírito Santo direto na vida do homem. Exatamente. Nem na visão calvinista nem arminiana, não tem como. Irmão, e em momento algum da palavra de Deus diz que o nosso sangue nos salva. O derramar o meu próprio sangue no martírio me salva, não. Nosso Só próprio existe sacrifício, um meio de salvação para o ser humano perdido e pecador, e esse meio é o sangue de Jesus Cristo. O sacrifício de Cristo, o sangue de Cristo derramado na cruz. Se o sangue de Cristo não foi suficiente para salvar um ser humano, não é pelo sangue dele que ele vai ser salvo. Exatamente. Então essa coisa de dizer que vai ter uma segunda chance, vai ter que ser salvo pela dor, Irmão, isso é a maior aberração que eu já ouvi nos últimos dias. E o pior, tem teólogo que defende isso a unhas e dentes. Verdade. Mas eu diria uma coisa aqui, pastor Jardel. Alguém poderia dizer, não, mas tá lá. Na Bíblia não, mas tá no filme, tá na novela, tá no cinema. Exato. Você vai ver só nos meios de comunicação, né, nas mídias. Na Bíblia, irmão, não há segunda chance, não há arrebatamento secreto. Na verdade, a Bíblia diz que a igreja vai ver o anticristo, vai ser perseguida pelo anticristo, mas tudo que você viu sobre arrebatamento, sobre escatologia, foi no filme Deixados para Trás, foi na Última Trombeta, que é um áudio que tem na internet, a Última Trombeta, pesquise, foi na novela, uma que acabou de terminar numa determinada emissora, mas isso na Bíblia, irmãos, não existe. Pegue Apocalipse, pegue Daniel, pegue Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21 e leia ele sem a interferência, sem a influência das mídias, que você vai ver que é totalmente diferente do que foi lhe ensinado desde a infância. Em Mateus, aliás, Apocalipse 20, verso 4, os dispensacionalistas transformam isso aqui no povo da segunda chance. Ó. E vi tronos assentados sobre ele, aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus, pela palavra de Deus, que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa, nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se passaram. Bem-aventurado, essa é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Então, ou seja, eles transformam o verso 4, sem considerar o verso 5 e o 6, transformam isso no povo da segunda chance. Não, mas está aqui, ó, foram degolados, foram mortos pelo nome de Jesus, pela besta, pelo anticristo, falso profeta e tal. Né? Então esse é o povo da segunda chance. No momento algum o texto diz que é o povo da segunda chance. Esse aqui é o povo, meu irmão, que foi morto durante a tribulação, que desencadeou-se pelo anticristo contra a igreja. Você tem que colocar na sua mente, a igreja vai passar por uma grande tribulação antes do arrebatamento. Já tá, sempre passou, está passando e vai passar. Vai passar, e como o Cristo falou das dores de um parto, não vindo de começou Deus, né, mais fraco, não, com certeza. Começou mais fraco lá atrás e vai se intensificar. Está passando hoje e vai se intensificar com o passar dos anos. É importante lembrar aos irmãos que essa grande tribulação que vai vir sobre a igreja não é vindo de Deus, é vindo por parte do anticristo, do falso profeta, permitido por Deus, lógico, né?
No capítulo 13, Apocalipse diz que foi dado a eles o poder de fazer guerra aos santos e vencê-los. Permitido por Deus, mas não que venha do próprio Deus. É verdade, pastor Adel. E um texto também bastante utilizado pelos pré-tribulacionistas dispensacionalistas é Mateus capítulo 3, verso 10, que diz: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam Apocalipse na terra. 3:10. Apocalipse 3:10. Isso aí já é para dizer que a igreja não vai passar por um sofrimento, né? Por uma tribulação. Antes. Ser tirada e antes. não é isso. A gente vai ver que, como guardaste a palavra da minha perseverança, se a gente for ler no contexto apocalíptico, Apocalipse capítulo 13 e 14, a gente vai ver que guardar a palavra da perseverança é justamente estar dentro de ser perseverante dentro da tribulação. Quando ele vai se referir ao tirar a igreja, ele usa o termo raptus, né? O arrebatamento da igreja. Exatamente. Aqui ele está falando de guardar. De guardar dentro. Guarda dentro. Eu vi até um pastor que ele falava... Guardar dentro é diferente de raptus, tirar de dentro. De tirar de dentro. Exatamente. Ele fala assim, como guardaste a palavra da minha paciência, eis também te guardarei da hora da tentação. O original grego do ectes hora, te guardarei dentro. Ectes horas, ele não fala do apó, tirar daí de dentro, mas guardará dentro. A gente até, pastor Ardel, pode lembrar aqui de duas nações no mesmo país, lá no passado era os hebreus e os egípcios. Deus manda 10 pragas que fere somente uma nação. Estavam todos no mesmo território geograficamente falando, mesmo território, mesma posição geográfica. Deus enviou 10 pragas, só atingiu uma nação. Exatamente. O povo eleito de Deus foi guardado. Aleluia. O povo eleito de Deus foi guardado. Glória a Deus. E quando veio a pior de todas, né, que era, vamos dizer, a grande tribulação, que foi a morte dos primogênitos, o povo foi guardado, embora lá dentro, no meio, mas foi guardado pelo sangue do Cordeiro passado nas portas, que é o sangue de Cristo sobre nós, né? Glória a Deus. E foi guardado e foi levado para Canaã, né? Então isso mostra a igreja no meio de um grande sofrimento, no meio de uma grande tribulação, mas sendo guardada. Sendo guardada, não no sentido de que a igreja não vai sofrer, mas sendo guardada no sentido de guardar a fé. Eu me lembro do que Paulo disse, que quando ele estava perto de morrer, quando ele escreve para Timóteo, né, que o Senhor me guardará de toda obra má, me levará salvo para o seu reino celestial. Mas Deus me livrará de toda obra má e me levará salvo para o seu reino celestial. Eu pergunto, Deus guardou Paulo de que obra má? Paulo não sofreu? Sofreu. Paulo foi apedrejado, foi açoitado, foi chicoteado, foi preso, torturado muitas vezes. Paulo sofreu. Então Paulo estava falando desse sofrimento na questão de Deus guardar a fé. Deus, o Senhor me guardará salvo. Né? No meio dessa tribulação que eu passo, o Senhor me guarda. Aí vai para Apocalipse, como tu guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre a terra. Aí Paulo disse, o Senhor me guardará também de toda obra má. Ou seja, no meio de toda a tribulação e sofrimento, Deus estava guardando Paulo. Para ele não desfalecer, para ele não, vamos dizer, desviar, vamos dizer, apostatar, né? Para ele não... enfim, mas Paulo sempre firme na fé ali no meio daquele sofrimento. Deus poderia ter dado a Paulo uma vida mansa, calma ali, fora das tentações, mas não. Deus deu o alívio das dores no meio da tentação. E é interessante, pastor Adel, quando ele fala aqui em Apocalipse capítulo 13, verso de número 10, ele diz: se alguém leva cativeiro, em cativeiro irá, se alguém matar a espada, é necessário que a espada esteja morto. E ele conclui dizendo: aqui está a paciência e a fé dos santos. Então, irmãos, guardar a palavra da paciência, a palavra da fé dos santos, é justamente nesse contexto de espada, exatamente, de perseguição, de martírio, de prisões. Guardar a palavra da paciência. Em momento algum, esses santos aqui é depois do arrebatamento, ou sejam os judeus, porque exatamente. Não. E também ele fala em João capítulo 17, quando Cristo ora a Deus, ele diz: Pai, eu não te peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal, né? Guardar exatamente. Dentro do mundo, o Senhor os guarda do mal. Amém. Apocalipse 13, verso 7, foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E se lhe deu poder sobre toda língua, tribo e nação. E adoraram todos que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então o que ele está falando aqui? Ele está falando que a igreja sendo perseguida pelo anticristo e falso profeta, estão juntos aqui, e permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. Ou seja, a gente vê que os santos não abrem mão, a gente vê que os santos não retrocedem, que os santos não desistem, são vencidos, são mortos e presos, passam por uma grande tribulação, porém permanecem fiéis ao Senhor. Tá? Então, e Deus guardando eles ali exatamente, né, guardando a fé, aquela doutrina da perseverança dos santos, né? No meio do sofrimento, a graça de Deus guardando eles para eles exatamente, pastor, e não faz sentido nenhum a gente dizer que Deus vai tirar
o povo da grande tribulação, né? Não faz sentido nenhum, porque o próprio contexto de Apocalipse, ali quando João escreve, a igreja estava passando por tribulação. Imagina João dizendo, Deus vai livrar vocês da tribulação. Aí os 11 irmãos iriam dizer, não está acontecendo isso aqui não, eu estou sofrendo a perseguição. Domiciano, lembrei do homem. Domiciano exilou o João, a maior tribulação acontecendo lá. Inclusive, e João dizia que vai guardar da tribulação e o povo sofrendo da tribulação. Inclusive, Domiciano era um tipo de anticristo, que ele exigia adoração, ele perseguiu os santos. É interessante também, pastor Jardel, Apocalipse capítulo 1, verso 9. E eu, João, que também sou vossos irmãos e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho. Ele estava dizendo, irmãos, eu sou companheiro de vocês na aflição e eu estou preso aqui por ter pregado a palavra de Deus. Imagina Jesus aparecendo e dizendo para João, os crentes não vão passar pela tribulação, e é uma contradição. Eu me lembro de Paulo quando ele sofreu o apedrejamento, não me recordo se foi em Filipos, e ele voltou pelas cidades ali da região da Macedônia, confirmando os irmãos, dizendo, através de muita tribulação nos importa entrar no reino do céu. Você vai ver Paulo falando em Romanos 8, 17, 18, se nós somos filhos, somos logo herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Vê Paulo falando, nossa leve momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória. Você vê o autor aos Hebreus falando de irmãos que estão sofrendo grandes tribulações, tiveram seus bens confiscados pelo governo, e ainda assim ele incentiva os irmãos a serem fiéis. Então você vê ali a igreja passando por tribulações. Tribulação é uma palavra tão presente no Novo Testamento, mas o ruim da coisa que está acontecendo, pastor Jardel, meus irmãos que nos acompanham, é que a igreja atual, a igreja do século XXI, tem pregado justamente o contrário disso. Cristo falou, no mundo tereis aflições. O falso profeta de hoje, no mundo vocês terão riquezas, terão vida farta, terão vida mansa, tranquila. Mas a Bíblia inteira, irmãos, Cristo fala, o tempo inteiro Cristo fala que o verdadeiro crente ele é perseguido, ele é martirizado, ele é zombado, ele é espetáculo para o mundo. No mundo tereis aflições, muitas são as aflições do justo, mas a igreja atual está pregando prosperidade e riqueza, e isso acostuma o crente a viver na mansidão, na tranquilidade, esquecendo que de fato o verdadeiro crente ele é afligido por causa do nome de Jesus. Então, voltando aqui para a gente passar esse ponto, né? Voltando lá para Mateus 24:10, Jesus disse que nesse período dessas perseguições contra a igreja ia haver irmãos iam se escandalizar, pessoas que estão na igreja fazendo parte, normalmente crentes nominais, né? Aquela coisa que Jesus explicou em Mateus 13, que o reino de Deus é como a gente jogada ao mar, que traz toda espécie de peixe, os bons colocam no cesto, os ruins joga fora. Sabemos que a mensagem do reino atrai todo tipo de gente. E Jesus mostra em Mateus 24:10 que nesse período de tribulação que a igreja sofreu, está sofrendo e vai sofrer, seria um período de peneira. Num período de peneira, de separação, porque haveriam pessoas que iam se escandalizar. Quando ele diz que pessoas se escandalizariam, quer dizer que as pessoas sairiam do meio do cristianismo, mostrando que realmente eram cristãos nominais, né? E a gente lê muita história de mártires, belas histórias de mártir, desde o primeiro século, mas a gente nunca lê que muitos ali também negaram. Muitos negaram, muitos desistiram da caminhada. E Jesus está falando isso aqui. E ele diz que iam se trair uns aos outros, iam se aborrecer uns aos outros. E a questão de ia haver traição dentro da própria igreja, ia haver aborrecimento, ou seja, criar facções dentro das igrejas, grupos. A gente já começa a ver isso acontecendo no final do primeiro século, grupos. Aliás, logo ali, antes do ano 70 mesmo, no período apostólico, facções judaicas dentro do cristianismo, né? Grupos, a facção, o grupo de Tiago, a facção judaica, a facção dos gentios. E já começou a surgir esse tipo de aborrecimento, irmãos aborrecendo uns aos outros dentro da própria igreja. E depois começou a surgir as divisões teológicas no segundo século. Depois surgiu as divisões denominacionais. Então, a gente viu que e as divisões denominacionais, de fato, eles aborrecem uns aos outros. Né? Um persegue o outro, um combate o outro. Eles estão preocupados que o seu ministério cresça. Então, Jesus falou disso, que haver esse tipo de situação no meio do cristianismo. E nesse período se aproveitaria para surgir falsos profetas para enganar as pessoas. E em seguida ele diz que haveria também uma frieza, um esfriamento no amor, por conta de tudo isso que estaria acontecendo. E isso aconteceu e isso está acontecendo. Nós vemos hoje um esfriamento no amor muito grande, por causa da multiplicação da iniquidade,
vamos dizer, desse faccionismo dentro da própria igreja. Tantos grupos, toda hora a gente abrindo igreja, não com o intuito de levar a verdade. Porque hoje, infelizmente, uma igreja, ela virou simplesmente, meramente um sistema religioso. Mas a igreja de Cristo, ela nunca foi, nunca será um sistema religioso. Nós, a igreja de Cristo, não somos um mero sistema religioso. Nós somos a noiva do Cordeiro, nós não temos compromisso, irmãos, com outra coisa além da palavra de Deus. Mas, diante de toda a situação que surgiu hoje, o nome do Senhor tem sido blasfemado, o Evangelho tem sido blasfemado, 2 Pedro 2, do verso 1 ao 3, ele fala disso. O amor tem esfriado no seio da própria igreja. A gente vê tanta coisa. Tem irmão hoje que não tem mais prazer de ir para culto, não tem mais prazer de ir para a igreja, congregar em lugar nenhum, com tanta corrupção, com tanta facção, com tanto disse-me-disse. E as pessoas não vê mais isso, sinceridade episcopal na liderança da igreja, sinceridade no próprio corpo de Cristo. Então isso tem trazido escândalos, tem feito pessoas desanimarem, desistirem. Tem feito com que pessoas esfriem na sua caminhada. E Jesus também mostrou esse sinal também dentro da própria igreja. Mas depois, em seguida, ele diz que alguns iam perseverar. Mesmo no meio desse esfriamento todo, no meio dessa frieza toda, no meio dessas facções, desses grupos, dessa politização da igreja, Jesus disse que alguns iam perseverar até o fim para serem salvos. Porque era o povo eleito. Era o povo eleito. Exatamente, pastor Adel. Embora, Alicélio, antes de você colocar aí, só deixar claro, embora a igreja, a noiva do Cordeiro, possa ter aparência de sistema religioso, mas a igreja não é um sistema religioso. A igreja não é. Amém, pastor Adel. Via uma vez o pastor Agostinho Codemos pregando sobre duas igrejas, a visível e a invisível. E a igreja de Cristo é a invisível. Não está ligada a placas denominacionais, não está ligada a doutrinas de homens, mas a igreja de Cristo ela é invisível. Invisível no sentido de que há uma igreja verdadeira, onde cabeça é Cristo e abaixo estão os membros dessa igreja invisível. Espalhados nos mais diversos lugares, né? Exatamente. Não é a denominação que você olha, que é aquela igreja de Cristo, não. Né? Ontem eu estava conversando com a Auricela lá em casa, que até umas horas lá, 9 horas, conversando um pouco sobre escatologia. E eu falava para o Auricélio assim, Auricélio, você vê que nós interpretamos a Bíblia, nosso ministério interpreta a Bíblia, sem viés ideológico, sem prisão bitola denominacional. Nós interpretamos a Bíblia de uma forma completamente, eu não vou dizer independente, porque para mim esse termo, às vezes essa teologia independente que surgiu na Revolução Francesa, no período da Revolução Industrial, esse termo revolução, esse termo interpretação independente, ela soa assim, por exemplo, ela soa de um modo que se despreza os escritos apostólicos, se despreza os escritos dos pais da igreja, que erraram muito, mas também deixaram muita coisa boa. Então, quando diz essa interpretação independente, parece que a pessoa está querendo desprezar a historicidade, né? Tudo, interpretar do seu modo. Não é isso, também não é isso que nós fazemos. Mas a gente interpreta as escrituras, irmão, à luz da própria escritura. Exatamente. E às vezes a gente tem dificuldade. Você vê que nós, que interpretamos a Bíblia dessa forma livre, sem estar preso a um viés ideológico, presbiteriano, batista, assembleiano, não. Mas de uma forma livre, vamos dizer, a gente tem certa dificuldade às vezes para encontrar uma interpretação lógica para um determinado texto obscuro, escatológico, por exemplo, né? Então, mas a gente tem que ter cuidado de aprender e ver essa questão da igreja de Cristo. Porque, embora, o que é fazer parte de um sistema, né? Fazer parte do sistema é se submeter a todo tipo de ordenança que aquele sistema rege. Então, embora o nosso ministério tenha um CNPJ que é por questões de legalização, para prevenção de perseguições, isso não nos caracteriza como parte do sistema. Se nós formos olhar para a história da igreja, a igreja foi perseguida o tempo inteiro com o propósito de ser reconhecida como um movimento religioso legítimo. Por que o Império Romano não perseguiu os judeus tanto, só quando eles faziam motins? Porque eles eram reconhecidos como uma igreja legítima, como uma religião legítima, uma religião reconhecida. Por que as outras demais religiões não sofriam perseguições do Império Romano politeísta, que adoravam, tinham várias religiões? Porque eram tidos como religiões legítimas. E o cristianismo não.
O cristianismo foi tido como uma religião ilegítima e foi perseguido. Apenas com o edito de tolerância, no ano 311, 313, foi que a igreja passou de ser perseguida, deixou de ser perseguida, no ano 313. E no ano 325, o Constantino definitivamente acabou com a perseguição da igreja. Ou seja, reconheceu a igreja como um movimento legítimo, né? A igreja parou de ser perseguida. Então, aí, claro que depois veio a degradação e tudo mais, né? Porque infelizmente, por falta de vigilância, causa isso mesmo, né? Exatamente. E eu vi um pastor pregando e dizendo que quando um grupo ele se reúne para reuniões sobre determinados assuntos, aquelas reuniões vai acabar obrigando com que eles sejam institucionalizados, criem CNPJs, tenham um prédio, não por fazer parte do sistema, mas o ajuntamento de pessoas acaba levando para isso. É inevitável. A questão da organização. Organização. Porque se a gente deixasse solto, ia virar bagunça. Por exemplo, vamos supor, o irmão lá começou um trabalho na casa dele, né? Rapaz, eu não quero saber de sistema religioso nem nada. Começou um trabalho na minha casa. Ele começa a pregar, começa a se reunir com a família, convida um amigo ou outro. Daqui a pouco, ele está fazendo reuniões periódicas, né? Uma vez por semana, domingo. Daqui a pouco ele tem 10 pessoas, 20 pessoas, 30, 40, 50 pessoas. Então é precisado de um espaço maior. E de repente esse número de pessoas vai começar a ser inconveniente dentro da casa dele. Não tem mais como. Não consegue mais comportar. Inevitavelmente ele vai ter que arrumar uma garagem, um local. E aquilo, por esse motivo, vai se tornar um local santo de maneira alguma. Né? Se é de graça, se vai ser pago, isso não vai alterar na ordem das coisas. A igreja continua sendo legítima e acabou essa história. Né? Exatamente. Como que eu posso dizer? Problemas vão surgindo e algo vai ter que ser feito para sanar esse problema. E isso começou, pastor Jardel, lá em Atos. A gente via pessoas que não eram assistidas. Aí, tive uma ideia aqui. Vão escolher, pois, entre vós 7 varões, cheios de sabedoria e conhecimento. Aí criaram ali os diáconos para organizar essa questão das contribuições. Se você prestar atenção, Auricélio, em todas as cartas apostólicas, eles não dão nenhum método assim, um método universal de organização da igreja, na questão litúrgica. Eles não dão. Eles deixam cada igreja local de acordo com a sua necessidade, que você colocou. Tem a necessidade dos diáconos ali, então levanta, né? Então ele vai vendo a necessidade de cada igreja. Então, por isso que as igrejas elas foram criando liturgias um pouco diferentes umas das outras, uma forma administrativa, vamos dizer, diferente umas das outras. Por conta dessa questão de cada necessidade de cada uma. Só quando surgiu as heresias, no segundo século com mais força, aquela questão do arianismo, negando a divindade de Cristo, aquela questão gnóstica que no segundo século deu muita força. Inácio de Antioquia foi o principal combatedor do gnosticismo. Então, você vê a preocupação deles de unificar a igreja inteira. A igreja não tinha título, a igreja de Cristo. No começo do segundo século, Auricélio, os pais da igreja do começo do segundo século foram obrigados a denominar a igreja de igreja universal, igreja católica. Não ainda a igreja católica apostólica romana do ano 381, por Teodósio I, mas a igreja católica na questão da aceitação da ortodoxia bíblica. Eles fizeram ali, sistematizaram a crença da igreja, que você vê que Paulo escreve na exortação aqui, ele é acolá, mas ele não sistematiza a crença da igreja. Os pais da igreja foram sistematizar, organizar, olha, é assim, aí foi aquilo que é chamado credo, né? O credo. Eles fizeram os credos, que é uma declaração simples, objetiva, de uma fé ortodoxa que não pode ser negada. Então eles fizeram essas declarações, esses credos. E ali eles colocaram isso como uma coisa universal para a igreja inteira. Então eles chamaram a igreja na questão de igreja católica, ou igreja universal, não exatamente por isso. A igreja que aceitava a doutrina ortodoxa apostólica por completo em todas as partes do mundo. Aí a outra doutrina ariana, a igreja ariana, que era a igreja que negava a divindade de Cristo. A igreja gnóstica, que era a igreja também que negava a encarnação do verbo. Então, isso ia diferenciar. Quando a igreja fosse procurar a igreja, porque todos eram cristãos. Os gnósticos eram cristãos, os arianos eram cristãos. E tinha o cristianismo ortodoxo, que é o que nós procuramos seguir ainda hoje. Então eles denominaram de igreja católica. Exatamente para diferenciar, não para sistematizar, ou para dar à igreja uma impressão de que ela é um sistema, de que ela é uma entidade meramente, né? Exatamente. Essa questão de identificação. E essas coisas que vão surgindo, no sentido de organização, não dá para chamar de heresia, não são heresias, são meios de
de evitar, melhor dizendo, uma perseguição. Porque se você cria uma instituição, você está num prédio, mas não tem CNPJ, não tem certas organizações, certas coisas que são necessárias, vai ser fechado. Vai ser fechado. Você não vai ter o direito de se reunir como igreja. Exatamente. Né? Então a questão, o que torna uma igreja herege não é ela ter um CNPJ, é o que ela prega, é a doutrina. Nós estamos sempre ligados com a doutrina, né? Amém. Então a igreja ser organizada, ter funcionários mesmo dentro da igreja, às vezes, ter, dependendo do que, né, da forma como seja, funcionários. Como igrejas grandes como a presbiteriana, a igreja precisa de funcionário. Igreja que paga zelador, uma igreja que paga secretariado, uma igreja que é aberta 24 horas por dia, que tem atendimento, enfim. Então a igreja que precisa de um CNPJ para remunerar essas pessoas, para dar direito trabalhista e tudo mais. Né? Então assim, não é simplesmente o fato de ter um CNPJ que torna a igreja herege. Mas aí Cristo falou que exatamente apontou para isso já, que havia essas facções da igreja. Então a dificuldade aqui é esse faccionismo doutrinário. É isso que Jesus está apontando aqui. Então, aí haveria um esfriamento, obviamente. Isso traz um esfriamento, uma falta de amor, uma falta de alegria em ver tanta coisa. E não ver uma igreja séria, tudo está preocupado com dinheiro, dinheiro, dinheiro. É a principal coisa, é isso mesmo. Dinheiro, dinheiro, dinheiro. A gente não pode querer dizer que é outra coisa, que tudo gira em torno disso. E isso acaba entristecendo as pessoas. Verdade, então, pastor. E as pessoas vão esfriando, desanimando. Rapaz, tanto que eu queria congregar, eu queria ir para a igreja, mas tanto faccionismo. Sinal dentro da igreja. Muitos irmãos sinal escatológico da igreja. Muitos crentes verdadeiros e sinceros estão sem congregação justamente por esse motivo que o senhor está citando aí. Por falta de seriedade, de compromisso com a verdade, com a palavra de Deus. E aí Jesus vai e fala, né, para a gente encerrar aqui agora, que eu tenho que ir para casa, né, eu tenho que cuidar na vida, tem muitas coisas para fazer hoje. E ele fala que uns iam perseverar até o fim, como graças a Deus tem muitos perseverando, mesmo sem estar ligado a qualquer denominação, mas estão perseverando. É bom que encontre uma igreja verdadeira para fazer parte, é essencial, é fundamental. Não que o cara não fizer parte, vai perder a salvação, que não existe isso, né? Lógico. Mas é importante fazer parte, como dizem por aí, as ovelhas estarem junto das outras, o braseiro está dentro, a brasa está dentro do braseiro, uns ditados assim que traz um sentido de estar junto, né? Aí nós vemos aí Jesus falando que esse evangelho do reino será pregado em todo mundo e testemunha a todas as nações, então virá o fim. Então Jesus fala do evangelho do reino sendo pregado. Não a todas as pessoas, mas a todas as nações do mundo, né? Todas as nações, a gente geralmente costuma pensar que será pregado para cada pessoa individualmente. Mas ele vai dizer, se existe 1000 nações, pelo menos um cidadão de cada nação tem que ouvir. Ele está dizendo aqui que cada nação tem que chegar do globo terrestre, o evangelho precisa chegar lá. Embora existem mais de 2 bilhões de pessoas hoje que ainda não ouviram falar de Jesus, ou quase 2 bilhões de pessoas não ouviram falar de Jesus, o evangelho ele já está em todos os lugares do mundo. Todos os lugares do mundo. Mesmo nos lugares mais fechados do mundo, mais proibidos do mundo, o evangelho já chegou lá. Só que ele tem dificuldade de se espalhar, de alcançar as pessoas. Exatamente. Inclusive, pastor, eu não sei se você ouviu, no ano passado, uma pessoa foi morta por pessoas, uma tribo de selvagens, pessoas que não têm contato com o mundo, com o restante do mundo. Um homem foi lá de barco, tentou pregar lá o evangelho, anunciou Jesus, e eles, por não entender aquela língua, atirou uma flecha no peito do homem. Missionário, né? Mataram o missionário. Inclusive, aquele missionário já tinha tentado ir lá outras vezes. E aí ele foi agora e acabou morrendo. Acabou morrendo. E, inclusive, quando teve uma vez que ele foi, ele gritava, dizendo e orando: Senhor, ajuda a tua palavra a chegar a esta ilha, onde é dominada por Satanás, onde as pessoas não conseguem ali ouvir a tua palavra. Foi palavras que ele gritou. Você pode dizer que era um homem de Deus, né? Um mártir verdadeiro, que foi lá com o intuito não de buscar bens materiais, mas de fato levar o evangelho. Então, louvado seja Deus pela vida desse irmão, né? Amém, glória a Deus. Com certeza. Então, irmãos, a gente vai encerrar por aqui hoje, tá? A gente depois tem outros domingos para continuar esse mesmo assunto, né? É bom tema, ele vai se estendendo para os domingos. Com certeza, pastor. E antes da gente concluir, queria dizer que tudo isso que a gente pregou hoje, eu vou usar aqui um termo que o pastor Leandro Lima falou, é como se fosse um rio que desemboca num certo determinado local. Ele quer, tudo isso que a gente falou hoje, tá apontando para algo futuro, para algo mais na frente, e é o que a gente vai continuar falando nos próximos domingos. Vamos discorrendo aí nos próximos domingos que virão, se Deus quiser.